DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente DataVero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto DataVero. Pesquisa de verdade. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez ao seu Jornal da Litoral. Hoje, 18 de junho de 2024, uma ótima quarta-feira para você que está chegando agora na telinha da sua TV Litoral em todo o Brasil. E desde já eu convido você a participar e interagir conosco nas nossas redes sociais, no YouTube, nosso canal oficial no YouTube, no Instagram e também no Facebook. Basta você acessar @TV Litoral RN e acompanhar diariamente toda a nossa programação, reportagens, conteúdos de diversos programas que nós temos aqui na grade para você ficar muito bem informado. Começando o JL desta quarta-feira, trazendo para você as primeiras notícias da área da política. Após aprovar medidas mais duras contra migrantes que tentam entrar nos Estados Unidos, na última semana, o presidente americano Joe Biden anunciou nesta terça-feira um pacote de reformas que vai permitir a legalização de milhares de imigrantes no país. Joe Biden abriu caminho nesta terça-feira para regularizar centenas de milhares de imigrantes. A medida autoriza a concessão de green cards a centenas de milhares de cônjuges de americanos e a expedição de vistos de trabalho para graduados em universidades do país. Hoje estou anunciando uma solução de bom senso para agilizar o processo de obtenção de status legal para imigrantes casados com cidadãos americanos que moram aqui e moram aqui há muito tempo. Para aquelas esposas ou maridos e seus filhos que viveram nos Estados Unidos por uma década ou mais, mas não estão documentados. Esta ação permitirá que eles entrem com processo para obter status legal nos Estados Unidos. Permitirá que eles trabalhem enquanto permanecem com suas famílias nos Estados Unidos. Com as mudanças, as crianças também poderão obter o sonhado documento sem precisar sair do país para solicitá-lo. O governo estima que cerca de 500 mil migrantes, além de cerca de 50 mil enteados de cidadãos americanos, serão elegíveis para as novas regras. Aqueles que receberiam o sinal verde terão 3 anos para solicitar residência permanente, período em que poderão permanecer nos Estados Unidos e optar por uma permissão de trabalho por até 3 anos. Uma vez alcançada a residência permanente, o beneficiário pode solicitar a cidadania. Em meio à sua campanha de reeleição contra Donald Trump, Biden tenta se equilibrar diante das críticas de republicanos e de parte dos americanos que, segundo pesquisas, querem uma linha dura contra a migração. E os Estados Unidos continuam a lidar com as consequências da tempestade de inverno mais rigorosa em décadas. Quase 50 pessoas já morreram. O presidente de Taiwan, Lai Ching-te, afirmou nesta quarta-feira que a ilha de governo autônomo vai permanecer firme diante da pressão da China. A anexação de Taiwan é uma política nacional da República Popular da China. Além da força militar, eles têm empregado cada vez mais métodos de coerção não tradicionais para tentar nos forçar à submissão. Mas Taiwan não vai ceder à pressão. O povo de Taiwan vai defender a soberania nacional e o modo de vida constitucional democrático e livre. A China intensificou nos últimos anos a pressão militar e política sobre o governo de Taipei, incluindo manobras militares ao redor da ilha nos 3 primeiros dias de governo de Lai, que completa um mês no cargo. Segundo Pequim, os exercícios bélicos foram uma punição pelo discurso de posse de Lai, que o governo chinês considerou uma confissão de independência de Taiwan. A China considera Taiwan parte do seu território e não descarta o uso da força para recuperar a ilha. O governo dos Estados Unidos anunciou na terça-feira
a aprovação de 2 vendas de armas a Taiwan, incluindo 300 milhões de dólares em drones e mais de 60 milhões de dólares em diversos equipamentos, como mísseis teleguiados de precisão. Lai agradeceu a Washington pelo apoio e reiterou a necessidade de desenvolver resiliência na estratégia taiwanesa de defesa. A China classifica o presidente como um separatista perigoso. Só pedindo perdão a você por um nosso erro técnico, esta matéria não é a que eu chamei agora na cabeça da matéria, mas daqui a pouquinho você confere na íntegra esta reportagem. Vamos agora às notícias da área policial do Rio Grande do Norte. Ontem à noite, na cidade de Parnamirim, região da Grande Natal, foi registrada uma tentativa de duplo homicídio. O repórter Everton Medino nos traz maiores informações. Noite de terça-feira, nossa equipe de reportagem vimos até aqui Parnamirim, onde uma tentativa de duplo homicídio foi registrado na rua Maria Augusta da Silva. Informações repassadas para a nossa equipe de reportagem foram 5 algozes que chegaram em um carro e já foi entrando em uma casa. Portão fechado e já foi arremessando o portão para executar a pessoa. Nesta casa tinha 2. Um foi morto por diversos disparos de arma de fogo e o segundo ficou ferido por uma bala perdida e ainda conseguiu sair correndo, pulando pelas casas. Esta é a casa que o segundo, alvejado, tentou pular para ver se conseguia se livrar dos tiros, mas só que ele acabou caindo aqui nesta casa e onde foi socorrido para o hospital na noite desta terça-feira, aqui em Parnamirim. Como você vê, a lei do silêncio aqui prevalece no local, a perícia criminal já está no local, a DHPP e também Polícia Militar também fazendo a isolação do crime. Com as imagens de Josivan de Melo, Everton Medino para a TV Litoral. Vamos agora com as notícias da área da segurança internacional. Em 19 de setembro, uma unidade de inteligência de Israel teria informado sobre os planos do Hamas de atacar o sul do país e levar reféns para a faixa de Gaza. A emissora pública israelense Kan informou que um relatório da inteligência de Israel alertou semanas antes sobre um plano do movimento palestino Hamas para sequestrar centenas de pessoas em Israel. A unidade 8.200, responsável por escutas telefônicas, redigiu o documento em 19 de setembro, quase 3 semanas antes do ataque do Hamas que desencadeou a guerra em Gaza. O texto inclui detalhes sobre o treinamento de comandos de elite do Hamas para atacar posições militares e civis no sul de Israel. A rede informou que o movimento pretendia tomar entre 200 e 250 reféns. Em 7 de outubro, um ataque do Hamas deixou 1.194 mortos, a maioria civis, no sul de Israel, além de 251 reféns que foram levados para a faixa de Gaza. Em resposta, Israel lançou uma ofensiva que deixou mais de 37 mil mortos, a maioria civis. Altos oficiais de inteligência do Comando Militar do Sul, responsável pela faixa de Gaza, estavam cientes do relatório, de acordo com a Kan, que citou autoridades de segurança sob a condição de anonimato. E ainda continuando com as informações da segurança internacional, mais precisamente falando a respeito da guerra no Oriente Médio entre Israel e a faixa de Gaza. Após uma pausa em Gaza, o exército israelense se prepara para uma possível ofensiva na fronteira norte com o Líbano. Também nesta terça-feira, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu questionou os atrasos dos Estados Unidos na entrega de armas.
Israel aprovou e validou planos para uma eventual ofensiva no Líbano, coincidindo com os aumentos dos confrontos com o movimento Hezbollah e com uma relativa calma nos combates em Gaza. Os alertas vieram depois que Israel anunciou no fim de semana uma pausa diária da atividade militar na cidade de Rafah, no sul da faixa de Gaza, para facilitar a entrega de ajuda humanitária, coincidindo com o feriado muçulmano de Eid al-Adha. Em Tel Aviv, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu questionou os aliados Estados Unidos sobre o atraso na entrega de armas. Como é possível que Israel, sendo aliado próximo e leal dos Estados Unidos, lutando por sua existência contra o Irã, nosso inimigo comum, não cheguem aqui as armas e munições que compramos com nosso dinheiro? Os Estados Unidos suspenderam o envio de bombas para Israel, temendo que fossem usadas em Rafah, mas o secretário de Estado americano, Antony Blinken, disse que Israel terá o que for preciso para se defender. E membros da Marinha Russa iniciaram exercícios navais no extremo oriente do país nesta terça-feira. As manobras coincidem com a visita de Estado de Vladimir Putin à Coreia do Norte. A Rússia iniciou nesta terça-feira uma série de exercícios navais no Pacífico. O Ministério da Defesa informou que as manobras, que coincidem com a visita do presidente Vladimir Putin à Coreia do Norte, vão durar 10 dias. O governo publicou imagens de navios e um submarino navegando a partir do porto de Vladivostok, que é a base da frota russa na região. Os exercícios acontecem nas águas do Pacífico, no Mar do Japão e no Mar de Ojotsk, no extremo oriente da Rússia. Cerca de 40 navios, lanchas e barcos, além de 20 aviões e helicópteros, vão participar das manobras. De acordo com o Ministério, os agentes vão treinar para combates antissubmarinos e para ataques com mísseis contra frotas de navios de um inimigo convencional. Além disso, vão fazer exercícios para repelir ataques aéreos e navais de drones. E o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Volker Turk, se mostrou alarmado nesta terça-feira sobre a alta expressiva de civis mortos em 2023, principalmente mulheres e crianças. O número de civis mortos em conflitos em todo o mundo aumentou 72% em 2023. O número foi divulgado nesta terça-feira pelo Alto Comissário da ONU para os Direitos Humanos. Volker Turk alertou para o crescimento acentuado da proporção de vítimas entre mulheres e crianças. Os dados indicam que a proporção de mulheres assassinadas em 2023 duplicou e a de crianças triplicou em comparação com o ano anterior. Durante a abertura de uma sessão do Conselho de Direitos Humanos em Genebra, Turk apelou à comunidade internacional para encontrar caminhos para a paz. Episódios de civis assassinados e feridos se tornaram diários. A destruição de infraestruturas vitais também é uma ocorrência diária. Uma situação devastadora e imprudente. Crianças baleadas, hospitais bombardeados, artilharia pesada lançada contra comunidades inteiras. Tudo isso acompanhado por retórica odiosa, divisão e desumanização. A proliferação desses conflitos representa um fardo crescente para as organizações humanitárias que dependem de países doadores para contornar a tragédia. Turk explicou ainda que no final de maio, a diferença entre as necessidades de financiamento humanitário e os recursos disponíveis era de 40,8 bilhões de dólares, o equivalente a 221 bilhões de reais. E o JL desta quarta-feira vai para um breve intervalo comercial. E na volta você continua a ficar muito bem informado com as principais notícias do dia. DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente DataVero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto DataVero. Pesquisa de verdade. A gente sabe acreditar em super-heróis. A gente sabe o que é cuidar do outro.
A gente sabe como é ficar às vezes longe da escola, dos amigos. A gente sabe o que significa não estar perto de quem a gente ama. A gente sabe o que é ter medo. Sabe o que é brigar com um inimigo que a gente não vê. A gente sabe brincar dentro de casa. A gente sabe esperar. A gente sabe se proteger. A gente sabe a importância de amar. A gente sabe lutar. A gente sabe ganhar. A gente sabe manter a esperança. A gente sabe acreditar. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam de alimentos e nutrientes vitais. Algumas ficam tão fracas que mal conseguem ficar em pé. A desnutrição infantil pode comprometer o desenvolvimento físico e mental e matou mais de 2 milhões de crianças em 2019. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. É fácil de usar e as famílias não precisam de água ou qualquer preparo especial. Doe agora. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Acesse doeunicef.org.br. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Em poucas semanas de tratamento, elas podem se recuperar totalmente. Graças a pessoas como você, ajudamos a salvar milhões de crianças todos os anos. Por favor, dê um passo simples. Seja um doador e ajude-nos a continuar salvando vidas. Neste momento, crianças estão sofrendo com a fome. Elas não podem esperar mais. Por favor, doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. Datavero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente Datavero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto Datavero. Pesquisa de verdade. TV Litoral. O Nordeste passa por aqui. De volta com o nosso JL desta quarta-feira, dia 19 de junho de 2024. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira, dia 18, que está disposto a concorrer nas eleições de 2026 para evitar que um fascista, segundo ele, volte ao poder. Veja na matéria. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode tentar a reeleição ao Palácio do Planalto em outubro de 2026. O líder petista ressaltou nesta terça-feira que concorreria para evitar que um fascista volte ao poder no Brasil. Lula disse na entrevista que não vai permitir a possibilidade de o país ser governado por um negacionista novamente, em referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Sobre a dificuldade que sua idade poderia representar para uma futura candidatura, quando estará prestes a completar 81 anos, ele respondeu que estará no auge da vida. Apesar da possibilidade, Lula destacou que a reeleição não era a primeira hipótese e que havia muita gente boa para ser candidato. Bolsonaro foi considerado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral para ocupar cargos de eleição popular até 2030, por divulgar desinformação sobre o sistema eleitoral brasileiro. Mas o ex-presidente segue ativo politicamente, com vistas às eleições municipais deste ano. Quando foi candidato em 2022, Lula dizia que não tentaria a reeleição
caso derrotasse Bolsonaro na disputa pela presidência. O petista ocupa o cargo pela terceira vez atualmente. Antes, ele foi presidente entre 2003 e 2011. É até hilário, até cômico ver essa declaração do atual presidente Lula, que é ex-presidiário condenado pela Lava Jato por tantos crimes de corrupção, inclusive o seu próprio partido atolado em tantos casos de corrupção nos últimos 16 anos em que esteve no poder, tanto por 2 mandatos de Lula, como também da ex-presidente Dilma Rousseff, que foi impeachmentada, e a gente vê aí essa declaração do presidente Lula de dizer que vai estar disposto a concorrer nas próximas eleições presidenciais de 2026 para supostamente evitar a volta de um fascista. E a gente se pergunta, quem é fascista, afinal de contas? É alguém que foi condenado mediante tantas provas e que foi solto pelo próprio sistema para concorrer às eleições presidenciais? Ou alguém que estava no poder, eleito legitimamente e que até hoje não tem nenhum caso de corrupção comprovado? Com a resposta, você aí de casa. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta terça-feira a abertura de um novo inquérito sobre a investigação do caso da vereadora Marielle. 6 anos após o assassinato da vereadora carioca Marielle Franco e do seu motorista Anderson Gomes, um novo inquérito foi aberto nesta terça-feira. Desta vez no Supremo Tribunal Federal, por parte do ministro Alexandre de Moraes, para apurar o crime de obstrução durante a fase inicial da apuração do caso, que foi conduzida pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. As informações são da Agência Brasil. Trago na tabela 17 tópicos específicos que, comparando com a colaboração premiada, dão sustentáculo para que o Ministério Público possa, como fez, trazer ao Supremo Tribunal Federal a denúncia e tenha a possibilidade, a partir do recebimento da denúncia, de comprovar. Volto a insistir, aí sim, sem dúvida razoável, comprovar que esses elementos indiciários que corroboram a denúncia realmente podem levar a um édito condenatório. Senão... Os alvos da investigação são 5 suspeitos de envolvimento no crime. O conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, o irmão dele, Chiquinho Brazão, deputado federal, o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, o delegado Giniton Lages e o comissário de polícia, Marco Antônio de Barros Pinto. Se não houver essa comprovação por parte do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República durante a ação penal, nós teremos aí a absolvição, como de praxe deve ser realizado. Gostaria apenas de fazer 2 observações, realçar que neste momento não estamos analisando provas para fins de condenação, mas sim para a instauração de uma ação penal na qual a Procuradoria-Geral da República deverá fazer prova de culpa. Alexandre de Moraes também determinou que o Ministério Público do Rio de Janeiro avalie a abertura de outra investigação para apurar outros crimes. Durante o julgamento, a defesa dos réus rejeitou as acusações. E após rumores na internet de que Noam Chomsky teria morrido nesta terça-feira, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, onde o linguista esteve internado, informou que o paciente recebeu alta hospitalar para continuar o tratamento em casa. O intelectual americano de 95 anos de idade é casado com uma brasileira e os dois têm uma residência na capital paulista. O linguista Noam Chomsky recebeu alta nesta terça-feira de um hospital de São Paulo e seguirá tratamento em casa. A informação foi confirmada em um boletim médico após circularem na internet rumores falsos sobre a morte de um dos intelectuais mais influentes do mundo. Na nota assinada por um cardiologista, o centro hospitalar não detalhou que tipo de tratamento o americano de 95 anos deve seguir. Segundo a Folha de São Paulo, Chomsky estava internado na capital paulista após sofrer um acidente vascular cerebral em junho do ano passado, que lhe deixou com dificuldades na fala e afetou o lado direito do corpo.
O jornal acrescentou que a esposa, Valéria Chomsky, que é brasileira, o levou a São Paulo em um avião-ambulância com 2 enfermeiros quando foi possível viajar dos Estados Unidos. O casal tem uma residência na cidade desde 2015. E vamos agora à Coreia. Em um pequeno laboratório em Seul, na Coreia do Sul, uma equipe de cientistas sul-coreanos injeta célula de carne bovina cultivadas em grãos individuais de arroz. O líder dos pesquisadores e professor Ong Jin-ki acredita que o chamado arroz carnudo pode se tornar uma forma ética e ecológica para as pessoas obterem suas proteínas. Uma equipe de cientistas sul-coreanos injeta células cultivadas de carne bovina em grãos de arroz com a esperança de revolucionar a alimentação mundial. O líder do grupo de pesquisadores, Ong Jin-ki, acredita que o chamado arroz carnudo pode ser uma forma ecologicamente correta de consumir proteínas, prevenir a fome e alimentar astronautas no espaço. Hong escolheu o grão para a pesquisa por ser a principal fonte de proteína da população asiática. O arroz possui uma estrutura levemente porosa, semelhante a algo que absorve água. Isso permite que o meio de cultura penetre efetivamente em todo o interior. Ela oferece uma estrutura ideal para que as células possam crescer uniformemente de dentro para fora. Empresas de todo o mundo procuram alternativas à carne devido a questões éticas sobre a pecuária industrial e as emissões de gases do efeito estufa. De acordo com o professor, nenhum animal sofreu neste experimento. Mas o processo pode ser demorado. Um grão é revestido com gelatina de peixe para ajudar na aderência e depois injetado individualmente com células de carne bovina antes de ser cultivado em uma placa de Petri por até 11 dias. O arroz carnudo da equipe sul-coreana contém 8% mais proteína e 7% mais gordura do que o arroz normal. Para aqueles que estão limitados a apenas uma refeição por dia, um ligeiro aumento no teor de proteína, mesmo que um pequeno aumento percentual, se torna extremamente importante. Na verdade, para aumentar essa porcentagem, muitos pesquisadores conduzem muitas pesquisas sobre como melhorar as proteínas em variedades de arroz. Hong e sua equipe pretendem produzir em grande escala e esperam a aprovação do uso em emergências alimentares em 2 países africanos. O líder da pesquisa está convencido de que a biotecnologia pode melhorar a forma como os humanos se alimentam. E o Jornal do Litoral vai para mais um breve intervalo comercial e na volta você confere outras notícias e atualizações do estado do Rio Grande do Norte, do Brasil e também do mundo. É rapidinho e a gente volta em instantes. DataVero, um novo conceito em pesquisa. Plataforma digital com geolocalização. Resultado em tempo real. Pesquisa eleitoral com credibilidade. Pesquisa mercadológica com segurança. Pesquisa de avaliação administrativa com seriedade. Cliente DataVero tem senha do sistema para acompanhar todo o processo. Instituto DataVero. Pesquisa de verdade. Esse cheirinho que vem lá do mar me faz recordar o meu querido chão, a terra salgada onde eu nasci, onde um dia eu cresci, deixei meu coração. Suas salinas vivo sempre a lembrar, com os seus lençóis tão brancos, sob o sol sempre a brilhar, e os seus moinhos dando um toque de beleza naquilo que foi criado pela nossa mãe natureza. E os seus moinhos dando um toque de beleza naquilo que foi criado pela nossa mãe natureza. Praias tão lindas como tens, igual não há, barreiras de ovo lopes, o amaré e a lagamar,
seus coqueiros, sussurrando a melodia, dizendo Macau, Macau, está raiando um novo dia. Com seus coqueiros, sussurrando a melodia, dizendo Macau, Macau, está raiando um novo dia. Esse cheirinho que vem lá do mar me faz recordar o meu querido chão, a terra salgada onde eu nasci, onde um dia eu cresci e deixei meu coração. Suas salinas vivo sempre a lembrar, com os seus lençóis tão brancos, sob o sol sempre a brilhar, e os seus moinhos dando um toque de beleza naquilo que foi criado pela nossa mãe natureza. E os seus moinhos dando um toque de beleza naquilo que foi criado pela nossa mãe natureza. Praias tão lindas como tens igual não há, barreiras de Ovo Lopes, Guamaré e Alagama, com seus coqueiros sussurrando a melodia, dizendo Macau, Macau, está raiando um novo dia. Com seus coqueiros sussurrando a melodia, dizendo Macau, Macau, está raiando um novo dia. Neste momento, milhões de crianças sofrem de desnutrição severa. Elas precisam de alimentos e nutrientes vitais. Algumas ficam tão fracas que mal conseguem ficar em pé. A desnutrição infantil pode comprometer o desenvolvimento físico e mental e matou mais de 2 milhões de crianças em 2019. Com o seu apoio, podemos salvar vidas com uma solução muito simples. Esse alimento terapêutico contém vitaminas e nutrientes essenciais que ajudam as crianças a se recuperarem da desnutrição. É fácil de usar e as famílias não precisam de água ou qualquer preparo especial. Doe agora. Ajude o UNICEF a entregar esta simples solução que salva a vida de milhões de crianças. Acesse doeunicef.org.br. Com apenas R$1 por dia, podemos fornecer 20 sachês de alimento terapêutico todos os meses para as crianças que mais precisam. Em poucas semanas de tratamento, elas podem se recuperar totalmente. Graças a pessoas como você, ajudamos a salvar milhões de crianças todos os anos. Por favor, dê um passo simples. Seja um doador e ajude-nos a continuar salvando vidas. Neste momento, crianças estão sofrendo com a fome. Elas não podem esperar mais. Por favor, doe agora. Acesse doeunicef.org.br. Para salvar uma vida, basta um passo. Obrigado. De volta com o último bloco do JL desta quarta-feira. Autoridades da Arábia Saudita confirmaram que pelo menos 577 peregrinos morreram durante o Hajj, a grande peregrinação muçulmana a Meca, que este ano aconteceu sob temperaturas extremas. A maior peregrinação do islamismo este ano foi marcada pela tragédia. Autoridades da Arábia Saudita confirmaram nesta terça-feira que 577 muçulmanos morreram durante o Hajj. O motivo de tantas vítimas foi o calor extremo.
Pelo menos 323 mortos são egípcios que morreram por doenças provocadas pela temperatura. O balanço disponibilizado é do necrotério de um hospital da cidade de Meca. O informe não explica se as mortes ocorreram depois do início oficial do Hajj, na última sexta-feira, ou se já tinham sido registradas antes, entre os peregrinos que chegaram com antecedência ao local. Também foram notificadas as mortes de 60 pessoas da Jordânia. Na peregrinação do ano passado, morreram ao menos 240 peregrinos, em sua maioria cidadãos da Indonésia. O Hajj é um dos 5 pilares do Islã e os muçulmanos devem realizá-lo pelo menos uma vez em sua vida. É uma fonte de prestígio e legitimidade para a Arábia Saudita, cujo rei leva o título de guardião das 2 mesquitas sagradas, de Meca e Medina. Segundo as autoridades sauditas, este ano o Hajj atraiu cerca de 1,8 milhão de peregrinos, incluindo 1,6 milhão do exterior. Os vistos para Meca são autorizados pela Arábia Saudita, seguindo o sistema de cotas por país. Muitos muçulmanos carentes conseguem chegar ao local, mas não têm acesso a instalações climatizadas para atenuar os efeitos do calor. E uma refinaria de petróleo sofreu um incêndio nesta terça-feira, dia 18, após um ataque com drones ucranianos em Azov, na região de Rostov, onde fica o quartel militar da operação russa na Ucrânia. Autoridades russas confirmaram nesta terça-feira um incêndio em uma refinaria de petróleo após um ataque com drones ucranianos em Azov. O local fica no sul da Rússia, na região de Rostov, onde está o quartel militar da operação russa na Ucrânia. A operação foi comemorada pelas forças de Kiev. Mais de 200 bombeiros foram enviados à refinaria para lutar contra as chamas. Segundo informações preliminares das autoridades russas, não houve vítimas. Nos últimos meses, a Ucrânia reivindicou mais de 20 ataques bem-sucedidos contra instalações de petróleo de Moscou em diversas regiões. A Ucrânia, que enfrenta uma ofensiva russa há 2 anos, efetua ataques com frequência na Rússia, em particular contra instalações de energia. E autoridades americanas advertiram nesta terça-feira sobre uma onda de calor que começa a atingir o nordeste dos Estados Unidos e pode bater recordes de temperaturas nos próximos dias. O alerta ocorre em meio a fortes incêndios no oeste do país. Acompanhe na reportagem. Um forte incêndio foi registrado na pequena cidade turística americana de Ruidoso, no Novo México. As imagens captaram grandes e impressionantes colunas de fumaça sobre um resort. Pelo menos 7.000 pessoas foram retiradas da região por causa das chamas do incêndio florestal. O fogo no oeste dos Estados Unidos ocorre ao mesmo tempo em que autoridades advertem sobre a chegada de uma forte onda de calor na região nordeste. O fenômeno pode desencadear recordes de temperatura nos próximos dias. De acordo com o Serviço Meteorológico, o calor também deve afetar a região dos Grandes Lagos e o Vale de Ohio. Especialistas explicam que a duração, os céus limpos e as altas temperaturas noturnas fazem com que esse fenômeno seja especialmente perigoso, embora as máximas não devam ultrapassar os 35 graus Celsius. Em Chicago, uma onda de calor tão precoce não é observada desde 1933 e a cidade não providenciou áreas climatizadas para a população. Cientistas garantem que as ondas de calor recorrentes são um marcador claro do aquecimento global. E a chamada flor cadáver desabrochou no Jardim Botânico de Londres, atraindo assim muitos visitantes. Na verdade, um público bem corajoso que não tem medo de mau cheiro. Um momento raro voltou a perfumar, ou não, a estufa da floresta tropical do Jardim Botânico Kew Gardens, em Londres. É que uma das plantas mais fedorentas do planeta floresceu na capital inglesa. Não é por nada que a Arum Titã ganhou o apelido de flor cadáver. A planta tem cheiro de carne podre quando floresce e possui a maior flor não ramificada do mundo, com 3 metros de altura. O odor pútrido é usado para atrair uma série de polinizadores carnívoros, como moscas e besouros. A flor cadáver tem origem em Sumatra, na Indonésia, e a primeira vez que a espécie desabrochou longe do país foi também em Kew Gardens, há mais de um século. A planta está ameaçada de extinção na natureza devido ao desmatamento e à degradação da terra na ilha banhada pelo Oceano Índico.
O Jardim Botânico Londrino tem 2 exemplares da espécie. A floração da planta dura entre 2 e 3 dias. Tá aí, né? Portanto, uma atração bem curiosa. A fabricante de semicondutores NVIDIA se tornou nesta terça-feira, dia 18 agora, a empresa mais valiosa do mundo, superando a Apple e também a Microsoft em mais um indicativo da corrida pela inteligência artificial generativa e também impulsionada pelos mercados financeiros. A Nvidia superou nesta terça-feira a Apple e a Microsoft e se tornou a empresa mais valiosa do mundo. O bom desempenho é mais um indicativo da corrida pela inteligência artificial generativa, impulsionada pelos mercados. A valorização do grupo de Santa Clara, na Califórnia, alcançou 3,338 trilhões de dólares, 18 trilhões de reais. Por volta das 14h30 de Brasília, suas ações operavam em alta de 3,45%. De todo modo, a Nvidia ainda não bateu o recorde absoluto registrado pela Apple na segunda-feira, 3,376 trilhões de dólares. Desde que foi lançado o ChatGPT, robô conversacional da OpenAI, em novembro de 2022, o preço das ações da Nvidia se multiplicou por 8, graças à popularidade de seus poderosos microchips. Em 7 de junho, a recente divisão por 10 de suas ações ajudou a aumentar ainda mais o valor da empresa, ao fomentar a demanda por um título mais acessível. O grupo produz os potentes microprocessadores GPU, capazes de gerenciar uma quantidade considerável de cálculos, necessários para a inteligência artificial generativa. A tecnologia produz textos, fotos e vídeos, entre outros, a partir de um pedido feito em linguagem comum. E antes de encerrar o nosso JL desta quarta-feira, eu quero falar para você que acompanha a programação da TV Litoral e você que está chegando agora conhecendo a programação da TV Litoral, eu quero convidar você a todos os dias assistir a nossa programação jornalística, o nosso conteúdo de entretenimento. A partir das 11 da manhã, você tem um encontro marcado com a programação da TV Litoral, mais precisamente ao meio-dia. Tem o programa Afonso Lemos, trazendo sempre notícias, comentários da cidade de Macau. Ao meio-dia, depois do meio-dia, às 13 horas, você tem um encontro marcado com o Cidade Urgente, primeira edição, na apresentação de Josivan de Mello, trazendo as principais notícias da área policial do estado do Rio Grande do Norte. Às 14 horas tem o nosso JL, diariamente trazendo as principais notícias e atualizações do Rio Grande do Norte, do Brasil e também do mundo. E a partir das 17 horas, às 5 da tarde, tem o Cidade Urgente, segunda edição. Logo após, tem o programa Natal News, na apresentação de Michael Nascimento, a partir das 18 horas. E agora, o novo programa da TV Litoral, e eu já quero convidar você, especialmente, a acompanhar o programa RN Debate. A partir das 7h20 da noite, você tem esse encontro marcado aí, um programa que traz aí um debate a respeito da política do estado do Rio Grande do Norte, várias personalidades da política do RN, e você não pode deixar de acompanhar esse programa na apresentação aí de Douglas Fabiano, a partir das 7h20 da noite. Então, tá feito o convite, tá dado o recado aqui da programação da sua TV Litoral. Próxima edição do JL, amanhã, a partir das 14 horas. Fique agora com a sessão Heróis. E, logo em seguida, às 17 horas, Cidade Urgente, segunda edição. Um forte abraço a todos, fique com Deus e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Até lá! A gente
gente sabe acreditar em super-heróis. A gente sabe o que é cuidar do outro.